Oi, você narrador de RPG, está enfrentando problemas na sua mesa? Não sabe onde está errando, mas sempre que se reúne para jogar há conflitos e muitas dissidências? Pois fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre os erros que um mestre de RPG nunca deve cometer na mesa. Talvez encontremos o motivo das tretas na sua narração. Fica aqui que eu volto depois da vinheta. Oi, seja bem-vindo ao canal Feiticeira Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e nós estamos aqui para mais um vídeo do quadro Erros que um mestre nunca deve cometer na mesa de RPG. Esse já é o vídeo de número 4 dessa dica de mestres. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu deixei o link aqui no card para que você possa voltar lá e ver as dicas legais que a gente apresentou no último vídeo. Só para deixar bem claro, gente, que essas dicas aqui, elas estão baseadas na minha experiência como narradora, como jogadora. Eu já narro e jogo RPG há mais de 16 anos, né? 17 anos, chegando agora aos 18, né? Então eu vi muita coisa rolar em mesa de RPG, muita coisa acontecer, e algumas vezes isso pode vir dos jogadores e pode também vir do próprio narrador. Às vezes o próprio narrador pode estar causando conflitos desnecessários na sua mesa. E aí muitas vezes isso vai virando uma bola de neve, né? E quando você menos espera, você perde a mesa, você perde os amigos, né? E todo mundo perde a diversão. Então nosso objetivo aqui é exatamente evitar que isso aconteça, compartilhando as nossas experiências. E se você em casa tiver alguma experiência legal, quiser compartilhar, coloca aí embaixo nos comentários, que eu vou adorar ouvir a história de vocês, eu vou adorar comentar junto com vocês também essas experiências, tá? Então, inicialmente, né, nós vou explicar para vocês. Normalmente são 3 erros, né? E eu comento esses erros, eu falo como eles podem acontecer e eu também dou dicas de como eu fiz para resolver esse conflito na minha mesa ou na mesa das pessoas com quem eu estava jogando, como eles resolveram, tá? E eu espero que essas experiências sejam realmente muito legais para vocês e que possam ajudar vocês também a corrigir qualquer erro que vocês possam ter na mesa de RPG. Ah, mas eu não sou narrador, eu sou jogador, não teria assim algumas dicas para mim também? Bom, pessoal, essas dicas, como eu falei, tanto servem para narradores como para jogadores, mas se você quiser dicas específicas realmente para narradores, eu vou deixar aqui também no card, tá? Uma playlist onde a gente fala a respeito, né, de como os tipos de jogadores, como eles se comportam, o que eles devem fazer para evitar, né, de atrapalhar a mesa, tá? Então é isso aí. Vamos então à nossa primeira dica de hoje, tá? De erros que um mestre de RPG nunca deve cometer. Então, o nosso primeiro erro de hoje é narrar desmotivado. Bom, pessoal, o RPG Game, ele é um jogo de interação, tá? Ele é um jogo onde as pessoas precisam, como é que eu posso dizer, dar sangue, né? Precisa dar o seu melhor, precisam participar. Ele é um jogo onde não vale a pena jogar desmotivado. Você tem que ir animado, você tem que ir com vontade de viver uma outra vida, de interpretar um outro personagem, de enfrentar desafios, de passar por experiências tanto positivas quanto negativas. A mesa de RPG, ela é acima de tudo um local de diversão, um local de aprendizado, e isso é impossível de acontecer quando você senta nela desmotivado, tá certo? Então, se você, jogador, não tá no clima, tá desmotivado, não tá afim de jogar, o melhor que você deve fazer é ligar para a galera e dizer: ó, gente, eu não tô bem hoje, eu não vou participar.
porque se eu for, né, vou acabar atrapalhando a diversão de vocês, tá? Então é muito importante haver essa maturidade. Agora, se um jogador desmotivado já é um problema para a mesa, imagine você um mestre que senta para narrar desmotivado, sem um pingo de vontade de narrar, sem um pingo de desejo, só porque ele marcou um compromisso e ele é aquelas pessoas que, não vou falhar com o meu compromisso, ou então, se eu falhar, eu tenho medo de que a minha mesa não volte mais, se eu adiar, né, e tudo. Então, narrador, ó, não pense dessa maneira. Pense que você também é parte da mesa. Não veja a mesa como um compromisso, como um dever, como algo que você tem que fazer porque você deu a sua palavra. Não, isso não é legal. Veja como um momento de diversão, um momento de descontração, onde você vai para você se divertir, você vai para esquecer as coisas do dia a dia, os problemas, para imergir em um mundo mágico, para promover situações divertidas. Seja você a fonte de motivação da sua mesa, anime os seus jogadores, façam com que os seus jogadores mergulhem de cabeça na sua história, esteja sempre apresentando a sua história como sendo a melhor história do mundo, porque se você apresenta a sua história dessa maneira, se você consegue infringir, digamos assim, essa motivação dos seus jogadores, então os seus jogadores também vão acreditar que a sua história é incrível, também vão acreditar que aquele mundo é mágico e que tudo vale muito a pena, tá certo? Então não adianta você sentar para narrar desmotivado. O pessoal da mesa tem que entender. O narrador, ele é humano, gente. Ele também tem dia que ele não tá bem, também tem dia que ele tá com problema, também tem dia que ele simplesmente não está afim de jogar, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer assim, ilógico, difícil de acreditar, mas tem dia que o narrador não quer narrar. Tá? Eu sei que principalmente narradores iniciantes estão com aquela garra, com aquela vontade, por eles narrariam manhã, tarde e noite, então fica difícil. Os jogadores também estão com aquela garra, e aí vem o narrador e, gente, hoje eu não tô afim, quer dizer, meio que corta o barato do pessoal. Mas lembre-se, seu narrador, ele é humano, ele também tem os problemas dele, também tem as dificuldades dele, e é muito melhor ele adiar, né, adiar a campanha, do que ele narrar de qualquer jeito, narrar uma história desmotivada, narrar uma história sem vontade, tá? E aí acabar o quê? Acabar criando conflitos e situações na mesa que surgiram só porque, ele foi narrar com o pé esquerdo, né? Ele sentou para narrar da maneira errada. Se ele tivesse num bom dia, aquilo não teria acontecido. E aí pode acabar gerando uma situação, um conflito que lá mais para frente não vai mais ter solução, tá? Então o ideal se você não está motivado, peça desculpa, galera. Não sente para narrar desmotivado, tá? Se você tem alguma técnica de motivação, alguma coisa que você faça que possa motivar as pessoas, tá? Use ela em você mesmo, veja se vai valer a pena você tentar. Eu sei que muita gente em casa deve estar pensando assim: olha, professora, às vezes eu sento para narrar sem nenhuma vontade, e quando eu tô no meio da narração, eu entro no clima e eu narro bem, legal. Poxa, cara, eu também, tá? Acontece comigo às vezes também. Às vezes também eu tô meio desanimada, tô assim meio, desmotivada, e aí eu começo a narrar e a motivação vem. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também. Agora, o que eu falo você que sentou para narrar, você começou a narrar e a motivação não veio de jeito nenhum, a vontade não tá surgindo, cara, não force a barra. Tá? Abra o peito para sua mesa. Todo mundo que está sentado aí, supõe-se que sejam seus amigos, são pessoas que lhe conhecem, pessoas que sabem como você narra, pessoas que vão entender que você não está no clima, que você é melhor sentar e conversar, assistir uma série, jogar um board game, fazer qualquer outra coisa do que narrar desmotivado, tá? Então, fica aí a dica, tá bom? Evite de fazer o que você não quer. Quando a gente faz o que a gente não quer,
normalmente a gente não faz bem feito, a gente não faz com alegria. E se não há alegria da parte do narrador, como ele vai motivar a mesa, né? É lógico que às vezes acontece o inverso, às vezes é a mesa que motiva o narrador, e quando isso acontece, gente, é maravilhoso, tá? Mas às vezes, por mais empolgado que a mesa esteja, ela não consegue te motivar, porque o teu problema é muito grave, né? A coisa que tá te preocupando é muito séria, você tá passando por um momento difícil, e aí talvez seja o momento realmente de pedir um tempo para a mesa, e com certeza a sua mesa ela vai entender, ela vai compreender que você, como todo ser humano, precisa de um tempo para você mesmo, né? Mesmo que eles saiam e vá jogar com outras pessoas, fique tranquilo, porque se você confia no seu roleplay, confia na sua forma de narrar, fique tranquilo que eles vão conhecer outros narradores, mas sempre vão retornar para jogar com você, tá bom? Então nada de ficar com medo de perder a mesa se parar de narrar uma semana ou se faltar uma sessão. Pare com isso, pare de projetar isso na sua mesa. Projete na sua mesa, sim, que você é humano, que você, como todas as pessoas, às vezes precisa de um tempo para você, mas que isso não quer dizer que você vai parar de narrar, isso não quer dizer que você vai parar de jogar, isso quer dizer apenas que naquele dia, naquele momento, você não está no clima. E isso, gente, é super normal, tá? Então, espero que você consiga passar essa ideia aí para sua mesa, né? De uma forma legal e sem criar conflitos. Muitos conflitos podem surgir exatamente se você insistir em narrar sem estar motivado, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu sei que teve um vídeo anterior que eu falei sobre a importância de ter compromisso, né? E até parece que agora eu estou dizendo o contrário do que eu disse antes, mas não é, né? Ter compromisso é importante. A gente viu lá num dos vídeos anteriores que o mestre de RPG, ele tem que ter compromisso, né? Ele não pode marcar sessões e ficar falhando, desapontando a galera, fazendo a galera de besta, porque a galera cansa e aí a galera para de jogar com ele. Isso é um fato. Mas uma vez perdida, que o narrador não está motivado, que o narrador não está se sentindo bem, ele também não deve forçar-se a narrar apenas por uma questão de compromisso, tá? Ele deve, né, ser franco com ele mesmo e com a mesa. E a mesa, claro, deve entender que se foi um fato isolado, né, uma coisa que aconteceu, deve compreender que o narrador precisa do tempozinho para ele, precisa, e que isso não significa necessariamente o fim daquela mesa, tá? E em último caso, se isso está se repetindo inúmeras vezes e o narrador nem está se tocando, talvez seja o caso dos próprios jogadores chegar para ele e dizer: olha, você não quer dar um tempo? Você parece que não está no clima, você parece que não está se sentindo bem, você não quer parar hoje, passar aí uma semana, duas, dar uma descansada, recarregar as baterias, porque, gente, narrar é uma tarefa, né, difícil, né? Muita gente acha que é só sentar, né? E não, o narrador de RPG, ele precisa estar sempre assistindo séries, precisa estar sempre assistindo filmes, estar lendo livros para entrar no clima, né? Ele precisa jogar para poder também, né, pegar novas inspirações, tá? Então muitas vezes o jogador fica tão preso, o narrador fica tão preso só em narrar, que a bateria da imaginação dele seca, esvazia, né? Então é muito importante que ele saiba perceber quando ele está precisando de inspiração e saiba dizer para a galera: ó, gente, dá um tempo aí porque a fonte secou, eu não tenho mais de onde tirar a história, eu preciso tirar 1, 2 semanas para mim, né? Preciso parar, principalmente aquele pessoal que narra mais do que uma vez por semana, né? Narra dia sim, dia não, tem até gente que narra todo dia, né? Mas todos eles precisam, tá? Não existe essa pessoa com essa fonte inesgotável, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né? E vamos então para o segundo erro que o mestre de RPG nunca deve cometer: dar preferência às regras ao invés da história.
Bom, pessoal, a gente já viu em vídeos anteriores a importância da mecânica, ou seja, do sistema de regras para um bom roleplay. Já vimos que o narrador nunca deve narrar, a menos que ele tenha o conhecimento básico, né, das regras essenciais do sistema, aquelas regras, né, que não pode de forma nenhuma faltar na campanha, as regras essenciais de combate, regras de utilização de atributo, de utilização de perícias, tá? Então, se você vai narrar RPG, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É escolher um sistema, escolher um cenário compatível com aquele sistema, ou um sistema compatível com aquele cenário, e dominar, né, as regras básicas do cenário, a mecânica básica do cenário, mecânica de criação de personagem, de resolução de conflitos, tá? Muitas regras, elas podem ser descartadas, mas não todas, tá, pessoal? Porque senão deixa de ser RPG e passa a ser uma simples contagem de história, né? Tira-se os testes, a aleatoriedade, então tira-se a própria essência, né, do roleplay games, que é, né, um jogo onde, além da interpretação, também há os fatores aleatórios, há as estratégias, né? Então não é apenas eu querer, mas sim eu jogar contra mim, jogar contra a mesa e contra o narrador, e ao mesmo tempo jogarmos todos juntos. Então é um jogo onde você se autodesafia, ao mesmo tempo que você desafia o narrador, que você desafia o seu colega de mesa a serem cada vez melhor, a jogar cada vez melhor. E isso só é possível graças aos sistemas, graças às mecânicas de RPG, né? Então, como é então que você faz para saber até que ponto uma regra ela é ou não essencial, né? Como a gente disse, algumas regras elas podem serem relevadas, né? Elas podem ser deixadas de lado, tá? Bom, primeiro a gente tem que ver se essa regra não é uma regra essencial do sistema. No próprio sistema, né, lá ele tem regras essenciais e tem uma parte onde normalmente ele coloca lá, né, regras que podem ser descartadas. Eu não me lembro bem do nome, né? Quando eu lembrar a palavra, eu digo para vocês. Regras que podem ser deixadas de lado em prol da história. É muito chato quando você está narrando uma história, e uma história super legal, os personagens estão bem ambientados, os personagens estão fazendo aquilo que é necessário para a história crescer, estão se desafiando, estão imergindo, né? Os jogadores estão imergindo nos personagens, estão dando vida ao enredo, e aí uma simples jogada de dado acaba com toda a beleza da história, né? Uma simples jogada de dado derriba lá a moral, o astral do jogador, né, que estava levando a história à frente. E infelizmente, eu tenho que dizer isso para o jogador que está me assistindo, e porque os narradores com certeza já sabem disso. Infelizmente acontece, tá, pessoal? Às vezes isso acontece. Às vezes você faz a interpretação mais linda do mundo, escolhe a perícia certa, faz as ações corretas, mas na hora que o narrador pede o teste, aí dá a zebra no teste e toda aquela sua interpretação maravilhosa vai pelo ralo, tá? E aí você tem duas opções quando isso acontece. A primeira é ser esportivo, rir, né, junto com a galera, né? E a outra é fazer um fuá, né, um escândalo, dizer que não aceita a ação, brigar, né? Mas ponha-se um pouquinho no lugar do narrador. O que você poderia fazer? O teste era da mecânica principal, o teste era lógico, era um teste que realmente tinha que acontecer. Tá certo? Um teste que não podia ser evitado, a sua ação não podia ser decidida apenas pela sua vontade ou pela vontade do narrador, ela exigia um teste. E infelizmente você não passou no teste, tá? E isso infelizmente acontece. Também não significa que o seu personagem perdeu a batalha, a guerra, ele perdeu uma pequena batalha, mas ele pode continuar procurando estratégias e formas de alcançar o objetivo dele, apesar daquele erro, tá? O problema acontece quando o narrador não tem maturidade suficiente
para flexibilizar, tá? A mecânica. Toda mecânica ela pode ser flexibilizada, tá? Existem algumas situações em que você pode e deve modificar regras, né? Deve criar novas regras, retirar regras que estejam atrapalhando, tá? Isso se chama utilizar a regra de ouro, né? A regra de ouro ela é uma regra que diz que o narrador pode modificar o que for necessário para assegurar que a história dele se adapte ao sistema, tá? Para assegurar a diversão da mesa e para assegurar que a mesa consiga criar uma boa história. Para isso, né, para que isso aconteça, ele precisa realmente conhecer o sistema com profundidade. Porque o narrador que não conhece o sistema com profundidade, ele vai flexibilizar esse sistema de forma errada. E aí ele vai resolver um probleminha aqui, mas vai acabar criando um problema muito maior lá na frente. Então ele precisa, primeiro que tudo, ter essa experiência de cenário, né? Não dá para se flexibilizar um conjunto de regras que não se conhece. Porque aí você não tem como saber a importância daquela regra. Aquela regra que eu estou tirando, ela vai influenciar lá na frente, ela vai atrapalhar lá na frente, ou ela é uma regra que pode ser, né, pode ser esquecida, pode ser modificada sem tanto problemas futuros, né? Então, você narrador, você precisa fazer essa análise. O que é mais importante? Seguir a regra ou a história, né? O que é mais importante? Que os meus jogadores estejam progredindo nas suas missões, que a história esteja se desenvolvendo, ou o mais importante é apenas seguir o que está ali no papel e acabou, mesmo que a história vá pelo ralo, mesmo que a diversão acabe. Então, um bom narrador, ele sabe que a história é o fundamento principal do roleplay games. Um bom narrador, ele sabe que o mais importante de tudo é a história progredir. Não, o mais importante é a diversão. Calma, gente. Eu sei que o mais importante é a diversão, mas não dá para se divertir com uma história que não anda, com uma história chata, com uma história onde o seu personagem fica sendo frustrado 24 horas por dia, onde o seu personagem não progride, o seu personagem não avança. E não avança, por quê? Porque o narrador insiste em ficar colocando entraves bobos, insiste em seguir regras absurdas, como, por exemplo, quantas horas eu posso ficar embaixo d'água? Cozinhar, tem que fazer, certo? Regras que poderiam ter sido flexibilizadas. Regras que naquele momento, naquela situação, estão atrapalhando a contagem de história, estão atrapalhando a narração e estão, consequentemente, atrapalhando a diversão, tá? Então isso é um fato, né? Outra coisa que você tem que tomar cuidado, narrador, é porque alguns narradores, eles meio que tem uma índole assim, como é que eu posso dizer, um tanto quanto sádica, né? Eles se divertem com o sofrimento dos seus jogadores, eles se divertem quando eles veem o seu jogador aperreado, ver o seu jogador perdendo o teste, ver o seu jogador, né? Um pouco, né, de sadismo até que vai, né? Mas quando você chegar ao ponto, né, de achar que esse tipo de coisa, seu personagem frustrado, seu personagem decepcionado é o RPG mesmo e não tem como ser evitado, aí você corre o risco de passar para o seu jogador uma ideia errada do que é o RPG, né? O RPG, ele é para uma aprendizagem coletiva? Sim, é. Mas essa aprendizagem coletiva, como tudo na vida, ela tem os altos e ela tem os baixos. Tem um momento de flexibilizar e tem um momento de tornar rígida a regra, tá? E você, narrador, precisa usar, antes de tudo, o bom senso, tá? Então, como é que eu faço? Bom, eu procuro sempre me colocar no lugar do meu jogador, tá? Então eu me pergunto primeiro, essa regra que está atrapalhando a jogada, ela é realmente essencial? Esse teste que eu vou pedir para o meu jogador, ele é realmente imprescindível? Será que eu realmente preciso pedir esse teste? E se as respostas forem afirmativas, em ambos os casos, né, eu peço o teste e aí eu vou tentar ajudar esse meu jogador de outras formas, como dando um bônus para que ele possa passar,
passar, caso ele não passe, criando outras situações que vão dar alternativas para ele vencer aquele conflito de outra maneira, porque o legal do RPG é que a mesma situação pode ser resolvida de inúmeras formas diferentes, então não é obrigado ser aquela única forma que o jogador está pensando. Então eu vou procurar mostrar para esse jogador que existem outras maneiras dele chegar ao castelo, que a ponte, né, que caiu, né, não era a única maneira, tá? Vou mostrar para ele que ele pode utilizar os recursos que ele tem de outras formas, e o mais importante de tudo, vou mostrar para eles que aquele erro que ele fez, ele vai trazer consequências legais para a história, que vai enriquecer a história dele, tá? Então a história dele vai se tornar mais divertida a partir dos erros que ele cometeu e não só a partir dos acertos. Isso é que é legal no RPG. Às vezes você faz uma interpretação que não deu certo, você comete um erro, consciente ou não, né? E lá na frente esse erro traz consequências que fazem a sua história assim dar um up, subir, né? Então quer dizer, errar também faz parte do RPG, tá? E também faz parte do RPG saber fazer a escolha mais acertada, narrador. Saber fazer a escolha na hora de flexibilizar as regras em favor da história e a hora de sacrificar um pouco a história em favor das regras. Tem que haver um equilíbrio, põe na balança o que é mais importante nesse momento, a história ou as regras? Ou será que nesse momento as regras são imprescindíveis para que a dinâmica do RPG, para que a experiência do RPG aconteça, né? Muitas pessoas acham que o RPG é só alegria, mas o RPG também tem momentos de frustração. E esses momentos de frustração, por mais que me doa dizer, esses momentos de frustração vão fazer o seu personagem crescer, vão fazer você crescer como jogador, tá? Vão fazer com que a história fique mais interessante, com que a história fique mais próxima do humano, e aí cative mais os outros jogadores na mesa. Então, não pense que toda vida que der algo errado, né, que um teste desfavoreceu você, pense que é o narrador lhe perseguindo, não pense que isso é de propósito para ferrar com o seu personagem. Não. Quando eu comecei a jogar, às vezes eu pensava isso, às vezes, pô, cara, esse narrador tá querendo ferrar comigo. Mas aí, ao decorrer da história, eu percebi que tudo aquilo tinha um objetivo, né? Que tudo que tinha acontecido tinha um princípio, tinha um motivo, né? E eu via que no final a história ficou legal exatamente porque aquele fato aconteceu, exatamente porque eu não consegui aquele objetivo, foi que a história realmente evoluiu. Então o RPG é uma aprendizagem, a diversão, ela depende tanto das regras quanto da história, mas ela depende principalmente da sua flexibilidade, narrador, da sua capacidade de decidir o momento certo de usar ou de não usar as regras, o momento certo de flexibilizar as regras, o momento certo de olhar para a mesa e dizer, gente, eu sei que a regra é essa, mas nesse momento eu vou alterar, eu vou modificar. Agora, um outro ponto que você tem que levar muito em consideração quando você for flexibilizar é a questão da imparcialidade, né? Porque pode parecer assim que você está querendo ajudar o jogador. Os outros jogadores na mesa podem ficar meio enciumados se isso acontecer muitas vezes. Eles podem começar a achar que aquele jogador é o teu favorito, tá? Então, tome cuidado para não ser imparcial. Procure ver, será que eu estou ajudando demais esse jogador? Será que realmente ele não precisa quebrar um pouquinho a cara aqui para ele poder se ligar no roleplay, né? Será que eu estou sendo a babá desse jogador? Então procure ver, porque é muito chato quando a gente é acusado de ser imparcial, quando a gente é acusado de estar, né? Não gosto de usar essa palavra, mas roubando para fulano ou para Beltrano, tá? O narrador, ele tem um compromisso, ele deve ter um compromisso, não com o jogador A, não com o jogador B, não com o jogador C. Ele deve ter um compromisso com a história dele, tá? Então, a história para o narrador, ela deve estar acima dos jogadores. Ah, não, os jogadores são a coisa mais importante. Sem a história, não tem por que os jogadores estarem ali. Certo? Então os jogadores, eles são realmente mais importantes do que os NPCs, mais importante até do que os anseios do narrador, mas a história, ela é fundamental para que esses NPCs, esses PCs, desculpa, eles possam ter o seu papel, tá? Se não há uma boa história, não tem como os PCs se desenvolverem,
tá? Eu sei que tem PCs que eles vão atrás, que eles mesmo procuram a história, eles mesmo criam a história, mas mesmo assim é necessário que o narrador entre no clima com eles, que o narrador veja o que ele está fazendo, incorpore, tá? Tem narrador que não consegue levar a história e ainda não permite que os seus jogadores levem, né? Porque ele não quer admitir que os jogadores estão tendo ideias melhores do que as que ele teve. E isso, gente, é egoísmo, e não há como haver espaço para diversão numa mesa onde há egoísmo, tá? Então a primeira coisa para diversão no RPG é todo mundo querer que ela aconteça, é todo mundo querer se divertir, é você ficar feliz pelas ações do seu jogador, mas também ficar feliz pelas ações do outro jogador, do outro personagem, é você comemorar as suas vitórias e também as vitórias dos seus aliados, tá? Sem esse espírito de construção coletiva, de cooperatividade, não dá para se divertir no RPG. Pessoa que só ela quer brilhar, só ela quer ser a estrela, ela não vai conseguir se divertir, tá? Porque ela vai estar sempre vendo coisas erradas em todo canto, sempre apontando erros nas escolhas do narrador, nas escolhas dos jogadores, né? E isso cansa o narrador, cansa a mesa, tá? Então o legal mesmo é que a história ela seja o foco tanto do narrador quanto dos personagens, que tudo que a gente faça pensando na história. Tem muito jogador que pensa assim: olha, a obrigação de se preocupar com a história do narrador, eu tenho que me preocupar só com o meu personagem. Não é bem assim. Se você quer participar de histórias épicas, você tem sim que estar antenado com o mundo onde você está jogando, com a história que o seu narrador está querendo construir. Se você percebe que o seu narrador ele está tentando criar um determinado tipo de história e você de propósito vai contra, tá? Então, como é que depois você vai poder reclamar? Se você mesmo fez de tudo para atrapalhar a diversão, para atrapalhar aquela história. Então, narradores e jogadores, eles têm que ser aliados na construção da história, né? Então muitas vezes como jogador eu abro mão de ações que eu queria fazer porque eu percebo que aquilo ali vai de encontro ao que a história tá tentando sugerir, né? Algumas vezes eu abro mão de certas ações para ajudar o narrador a construir o enredo, porque aquelas ações, além de não estarem dentro do enredo, ainda iam atrapalhar, né? Então a gente como jogador também tem que ter essa maturidade, parar de ficar jogando a culpa só em cima do narrador. Afinal de contas, como eu disse, né, no erro anterior, o narrador é humano, tá? Ele tá fazendo o melhor que ele pode, ele tá tentando. Gente, não pense que é fácil ocupar essa posição de narrador. Se você já narra, você sabe como é difícil. E se você nunca narrou, você deveria manter um respeito saudável pelo cara que tem coragem de sentar na sua frente, pegar os livros, criar uma história e narrar. Porque é realmente uma grande responsabilidade. A responsabilidade, digamos assim, de 60%, né, da diversão está na mão do narrador, tá? Se você não tem um narrador flexível, um narrador capaz de equilibrar regras com cenários, com as ações dos jogadores, um narrador capaz de passar até por cima do que ele mesmo planejou e criar coisas novas a partir de erros, a partir de momentos falhos, então você não sabe realmente o que é jogar RPG. E se você tem um narrador que faz tudo isso, cara, agradece o cara, tá entendendo? Colabora com ele, faz de tudo para não perder esse narrador, porque esse tipo de narrador, eu vou contar para vocês, vale ouro. E se de vez em quando dá uma lembrancinha, um presentinho para o narrador, é legal também, né, gente? O narrador, ele faz de tudo para garantir a diversão da mesa, então ele tem que ser valorizado. E você, narrador, procure sempre usar de imparcialidade e usar também de bom senso na hora de decidir o que é mais importante, tá? E nunca deixe que a diversão, a história, né, seja interrompida por causa de uma mecânica ou por causa de uma regra. Se o sistema tem uma regra que causa problema, a gente tem como modificar. Mas se várias regras do sistema estão causando problema, talvez seja o caso de você analisar
se esse sistema realmente é o sistema certo para a sua história. Muitas vezes uma mudança de sistema pode fazer milagres. Existem inúmeros sistemas, todos eles têm pontos positivos e pontos negativos, todos eles são bons em alguns aspectos e têm certas dificuldades em outros. Basta você encontrar um que se adapte à sua mesa, ao seu cenário e a você mesmo, tá bom? Então, é isso aí. Vamos para o terceiro erro? Terceiro erro de hoje: jogar contra os seus jogadores. Pessoal, às vezes, né, alguns narradores, eles encaram os jogadores como se fosse um desafio, como se ele tivesse que jogar contra os seus próprios jogadores, tá? Ao fazer isso, o narrador, ele não só está mostrando que desconhece a própria essência do RPG, como ele também está abrindo um precedente altamente perigoso. Que precedente seria esse? Olha, no momento que você joga contra os seus jogadores, você está estimulando os seus jogadores a jogarem contra você. E aí não tem como se construir uma história numa mesa onde jogadores e narrador estão em pé de guerra, tá certo? Então os jogadores vão procurar estar sempre atrapalhando o narrador, não vão entrar na história que o narrador está propondo, não vão seguir os desafios que o narrador quer, e o narrador, por sua vez, pega jogadores até bons e transforma em verdadeiros caços narrativos, tá? Jogadores que não são incapazes de realizar um bom roleplay. Isso por quê? Porque o narrador, ele cria desafios que seus jogadores não podem vencer. Quando os jogadores conseguem vencer o desafio, ele usa do poder que ele acha que tem para aumentar o nível de desafio, para modificar o desafio, para humilhar os jogadores, ele faz com que poderes divinos surjam, seres divinos surjam para poder atrapalhar a diversão do jogador. Além dele criar um desafio quase invencível, quando aqueles jogadores vencem, ele ainda dá um jeito de frustrar a felicidade dos jogadores. Então veja que narrar com uma pessoa dessa é uma missão suicida, gente, é praticamente impossível. Primeiro que tudo, né? Temos que lembrar que o narrador, ele é a última palavra na mesa, ele é a instância final, a autoridade final na mesa. Então, como é que eu, simples jogadora, vou poder jogar contra o narrador, né? Se o narrador está jogando contra mim, eu já perdi. Tá? Eu já perdi, não há o que eu possa fazer. Se o narrador está tentando atrapalhar a minha vida, não há o que eu possa fazer, tá bom? Da mesma forma, né, narrador, lembre-se que você só tem essa autoridade porque essas pessoas que estão sentadas nessa mesa deram essa autoridade para você. Você só manda porque tem quem obedeça. Então, se a mesa inteira bater o pé e disser, vamos embora, vamos jogar com outra pessoa, você vai ficar aí com toda a sua amarra, sozinho e sem ter com quem jogar, tá? E não é esse o objetivo do RPG, né? Criar inimizades. O objetivo do RPG é exatamente o contrário, promover amizade, construir histórias, né? Desafios. Então, narrador, não jogue contra o seu jogador. O seu jogador não é seu inimigo. O seu jogador não é um desafio a ser vencido. Você não vence quando humilha o jogador. Você não vence quando prova que os seus NPCs são melhores que o jogador ou que o seu desafio é impossível. Não, é exatamente o contrário. Você vence quando você cria uma história legal. Você vence quando toda a mesa se diverte. Você vence quando os seus jogadores vencem o desafio que você propôs e dizem assim, cara, foi difícil, mas eu consegui. Puxa, narrador, que legal, eu consegui vencer. Né? Se você não consegue sentir essa emoção, essa sensação de felicidade com a vitória do seu jogador, desculpa, eu vou ser bem sincero com você, você não devia narrar RPG, tá? Porque a pessoa que não consegue, é como quando você escreve um livro, né? Quando você escreve um livro, você cria personagens principais e você cria vilões, tá? E você fica feliz quando os seus personagens, os seus heróis, eles vencem os seus vilões, né? Quando eles alcançam os objetivos deles. Então, é o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Você não vai escrever um livro para fazer o seu personagem principal
né, perder no final. Ele pode até morrer, mas ele vai morrer gloriosamente, ele vai ter uma vitória, né, sensacional. Então o RPG é do mesmo jeito. O PC pode até ter que ser obrigado a se sacrificar no final, mas o que não pode é ele se sacrificar por nada. Ele perdeu o personagem da V, que a equipe dele todinha se ferrou, que nada aconteceu, que a morte dele não fez diferença, tá? Ele não pode, ó, o jogador não pode olhar para um lado e para o outro e pensar, poxa, as decisões que eu tomo aqui não servem de nada. Poxa, a minha interpretação aqui não vale nada. Poxa, não importa o que eu faça, eu vou me dar mal o tempo todo porque o narrador está jogando contra mim. Então não existe nada mais frustrante para um jogador de RPG do que essa sensação de que as decisões dele não importam, de que o esforço intelectual que ele está fazendo ali na mesa é inútil, que faça ele o que fizer não importa porque simplesmente o narrador não quer. O narrador não quer que o personagem dele avance e o narrador não quer que ele se dê bem. Isso é terrível, pode ter certeza. Ninguém consegue jogar muito tempo numa mesa assim. Tá? E aí depois, narrador, não adianta sair por aí dizendo que os jogadores são molenga, que os jogadores são bando de marica, que não conseguiram matar um dragãozinho de nada. Não adianta você falar isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que quando há uma debandada geral de uma mesa, a culpa é do narrador. Desculpa a sinceridade, tá? Se uma pessoa sai da tua mesa, sai falando mal e diz que não vai mais jogar, a falha pode ser dela e não sua. Mas a mesa inteira, ou então você fica trocando de mesa todo mês, porque ninguém aguenta jogar mais do que uma ou duas sessões com você, tá na hora de você ver o que é que você tá fazendo. Os seus NPCs são vencíveis? Os seus desafios são solucionáveis? Você deixa o seu personagem, os seus PCs crescerem? Você incentiva o roleplay dos seus PCs? Você valoriza a interpretação dos seus jogadores? Você vibra com a vitória dos seus jogadores? Então, se você faz isso, você é um excelente narrador de RPG, tá? O resto se aprende com o tempo. O mais importante de tudo é o quê? É você jogar a favor dos seus jogadores. É você criar, né, desafios que eles consigam se divertir, mas também que eles consigam vencer. Claro que eu não estou dizendo aqui para você fazer desafios bobos, sem graça, que qualquer um passa. Não, porque aí também você vai estar tirando a beleza do RPG, a dificuldade, né? O seu jogador, ele precisa sentir que foi difícil resolver, mas que foi possível. E ele precisa sentir de vez em quando o medo da morte, o medo de perder o personagem, né? Porque é isso que vai fazer ele ser mais prudente, ele tomar decisões mais sábias e, consequentemente, evoluir mais na história. Então é isso aí, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu quero fazer só mais um comentário. Do mesmo jeito que tem narrador, tá? Tem narrador que abusa, né? E que joga contra os seus jogadores. Também tem jogador meio marica, desculpa eu dizer, tá? Tem sim aquele jogadorzinho que... Ai, narrador, tá muito difícil. Ai, eu não consigo resolver isso, narrador. Ai, narrador, como é que esse inimigo apareceu aí do nada? Então procure ver se realmente é o seu narrador que está tomando... está dando desafios intransponíveis ou se é você que quer tudo, né, na boquinha, tá? Se não é você que está implicando com coisas que eram realmente fáceis de ser solucionadas e se você perdeu a vontade porque você achou que o narrador foi injusto, então procure julgar, né? Porque às vezes pode o erro nem ser o narrador, pode ser você mesmo, talvez seja você que está querendo as coisas muito fáceis, que não está querendo entrar no clima do RPG. RPG também é desafio, RPG também traz coisas difíceis, situações de decepção, não só situações de alegria, como eu falei anteriormente, e essas situações são necessárias para a progressão do seu personagem, tá? Então, sem dor, sem glória, né? Se o personagem não sofre, se o personagem não passa dificuldade, se ele não é perseguido, se ele não chega perto da morte, ele não vai vibrar com a vitória no final. Então, faz parte, sim, o narrador precisa colocar obstáculos
médios e difíceis, né? O que ele não pode é colocar obstáculos invencíveis, ou então, quando os obstáculos forem vencidos, ele trapacear, ele usar do poder dele, de contador de história, para acabar com a diversão do jogador, para humilhar o jogador. Isso é que é o errado, tá, pessoal? Isso que é o errado, jogar contra o jogador, tá? Não criar desafios para o jogador, porque essa é a função principal de um narrador de RPG, criar desafios. Um narrador que não cria desafios, eu não sei o que ele está fazendo na mesa, né? Eu acho que ele está, sei lá, só contando historinha para boi dormir, né? E a gente não joga RPG para isso, a gente joga RPG para viver essa emoção, viver a emoção de vencer algo difícil, quase impossível, né? Então fica aí a dica para vocês, né? Desses erros que parecem coisinha até boba, mas que, acreditem em mim, pode detonar uma mesa de RPG, tá? Então, se você é narrador e você quer continuar narrando por muito tempo, fica atento, tá? Esses erros aí. E se os erros que eu falei aqui não tem a ver com o problema que você está passando com a sua mesa, não se preocupe, haverão outros vídeos falando sobre os erros que um mestre RPG nunca deve cometer. Com sorte a gente vai falar sobre o seu erro. Se você até quiser deixar aqui no comentário o que está acontecendo na sua mesa, para a gente tentar já ir identificando onde é que está o erro, né? E é isso aí, gente. Agradecer por vocês terem ficado aqui até o final comigo, tá? Pedir para vocês curtirem esse vídeo, se tiverem gostado, compartilhar com os amigos de vocês que estão narrando, ou que querem começar a narrar, ou até mesmo com aqueles que apenas jogam, porque é muito importante que todo mundo fique de olho nesses pequenos erros, porque ele sendo evitado vai assegurar a diversão de toda a mesa e, consequentemente, a sua. Então, obrigada aí pelo carinho, pela atenção, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo falando sobre mais erros que um mestre de RPG nunca deve cometer na mesa. Falou, pessoal, até mais!